Olá, eu sou o Cleiton e estou aqui para te fazer uma pergunta. Qual é a condição que você está hoje? Você precisa analisar, você precisa saber qual é a condição que você está, porque ela vai fazer toda a diferença para que você tome as suas decisões. As nossas decisões, elas têm impacto com a condição a qual nós estamos vivendo. Só que a questão da condição é a maneira a qual você se vê, é a maneira a qual você interpreta o mundo, é a maneira a qual você se identifica com a situação atual, é como você vai tomar as suas decisões. Claro que é importante você saber quais são as suas limitações. Isso você precisa fazer essa autoanálise sempre. Por que é importante? Que é para você poder, como você vai melhorar algo na sua vida, como você quer transformar algo na sua vida, se você não diagnosticar que você precisa melhorar naquele determinada área da sua vida. Isso é muito importante. Agora, o problema é quando as pessoas param por causa da condição dela atual. Oportunidades na vida, de trabalho, de relacionamento, de diversas áreas que você pode ter passado ou passando, que você chegou à oportunidade, bateu na sua porta. Ei, posso entrar? Mas você olhou para si mesmo na sua situação momentânea e falou: ei, não, eu não posso, eu não vou conseguir, ai, eu tenho medo, ai, não, eu não vou fazer nada disso. Isso é muito mal, isso é muito perigoso. Por quê? Porque você se auto-fecha como uma concha. Você fica fechado ali, não quer evoluir, não quer correr, não quer se abrir, não quer que algo aconteça, porque a sua condição atual, você se olha e fala: não, eu não consigo fazer isso. Eu não estou apto para poder falar com aquela pessoa. Eu não estou preparado para fazer tal assunto dentro da empresa. Eu não estou preparado para nada disso. Se você diagnosticou que não está preparado em uma área, vá e faça. Vá, procure aprimorar, procure aprender, procure fazer algo diferente, mas não tome decisões erradas. Porque uma má decisão, claro que toda decisão você pode se arrepender e deve e buscar fazer o correto. Só que toda má decisão ela tem uma consequência. E o problema de muitas consequências, algumas são irreversíveis e algumas são muito danosas. Então, tenha sempre atenção com isso. Mas quando eu falo ter atenção com isso, não é ficar paralisado, mas é você saber que você pode buscar a maneira de aprender, a maneira de saber como fazer e a maneira de poder crescer naquilo que você precisa. O mal das pessoas, eu vou usar um exemplo bíblico. Existe uma passagem nos evangelhos que fala sobre a parábola dos talentos. E é interessante que muitas pessoas, independente da religião, elas passam por esse mesmo linha de pensamento. Interessante que a Bíblia diz assim que um senhor, ele antes de sair da terra dele, ele pegou e chamou 3 servos e deu para um 5 talentos, que era o dinheiro daquela época, deu 2 talentos para um outro e deu 1 talento para o outro. Só que é interessante que a Bíblia diz assim, que às vezes as pessoas podem interpretar, né? Nossa, olha, até a própria Bíblia, ela faz acepção de pessoas, porque para um deu 5, para um deu 2 e para um deu 1. Mas interessante quando você lê os textos, você presta atenção que diz assim, conforme ele deu, conforme a capacidade de cada um. Então, a oportunidade de bater na sua porta ou não, vai estar sempre vinculada àquilo que você tem feito, à sua preparação. E você está buscando, você está se preparando, não olhando como perfeição, porque o problema é que as pessoas bloqueiam porque elas querem perfeição em tudo que elas fazem. E você não tem que ter perfeição, você tem que fazer. No momento que você estiver fazendo, aí você para, olha, peraí, deixa eu ver, agora eu preciso ajustar. Aí depois que você estiver ajustando, não, agora eu posso melhorar. Então você tem que começar a fazer as coisas que você precisa. Então, aqueles homens, eles receberam aqueles talentos para cuidar para o seu Senhor, de acordo com a capacidade deles. Então,
Busque a capacidade para você mesmo, daquilo que você quer para a sua vida financeira, para a sua vida pessoal, para a sua vida amorosa, dos relacionamentos, para a sua vida espiritual. Busque tudo como deve ser. A capacidade é você quem busca e depois a oportunidade é você que vai recebê-la da parte dos homens, da parte de Deus. É a oportunidade você recebe de acordo com a capacidade que você tem. Como, dando um exemplo, se eu tenho um copo de meio litro, como eu vou receber 1 litro dentro daquele copo? Jamais, vai transbordar e eu vou perder meio litro. Então eu tenho que fazer o quê? Aumentar minha capacidade para reter maior número daquilo que eu preciso. E interessante que nesse relato bíblico diz assim, que um homem, o primeiro, que recebeu 5 talentos, ele correu para negociar aqueles 5 talentos. E o segundo também fez a mesma coisa, e o terceiro, que tinha apenas 1 talento, ele enterrou o talento, com medo de perder ele, porque com medo na hora de prestar contas com o senhor dele. Então, quando o senhor voltou depois para casa, que foi prestar conta com aqueles servos, chegou aquele primeiro servo, ele falou, olha meu senhor, você me deu 5, eu devolvi 10. Agora chega o outro que tinha 2, ó, eu tenho 2 e estou te devolvendo 4. E tem aquele outro que só tinha 1, falou, olha, eu estou te devolvendo 1 porque eu enterrei. E ele pega, ele é repreendido pelo senhor dele. E o que eu quero dizer com isso? Que ele olhou a condição dele no momento. A condição que ele tinha medo de errar, porque o senhor dele era ruim. Era uma pessoa dura. Então, para de olhar para a condição atual. Se enxergue como alguém que pode, se enxergue alguém como tem capacidade, porque você tem. Você é imagem e semelhança do Criador. Você não é a imagem de um poste, de uma parede. Não, não. Você é a imagem de alguém que tem todo o poder. E você é alguém que você tem a sua inteligência cognitiva, você é uma pessoa que você pode, você é uma pessoa que tem condições. Só que essas condições não caem do céu. Elas não nascem em árvore. Elas nascem o quê? Na busca. Elas nascem aonde? Em você acreditar em si mesmo. Toda vez que você se olhar na frente do espelho e diz, aqui tem uma pessoa a qual ela é um vitorioso ou uma vitoriosa. É uma pessoa a qual tem sucesso, porque eu vou honrar a imagem e semelhança de quem eu sou. E eu vou viver a vida a qual eu preciso viver. Sabe por que você precisa viver essa vida abundante? Por um único motivo. Porque essa geração, ela precisa de ajuda. Ela precisa de pessoas que podem fazer toda a diferença. E sabe quem é essas pessoas? Você que está aí me ouvindo. Exatamente, você é uma dessas pessoas. Só que para tudo isso acontecer, você precisa começar a mudar a sua própria vida. Lembre-se, a sua condição atual, ela não significa que é a sua condição futura. Se prepare, fique atento, busque e saiba que você é o melhor de Deus para essa geração. Um grande abraço.